pastoral, temos a epístola a Timóteo, a Tito. Quando queremos saber sobre regras doutrinárias de como viver dentro da igreja, temos as epístolas aos Coríntios. Quando queremos saber sobre lei e graça, temos a epístola aos Gálatas. É verdade. E essa epístola, a qual Paulo escreve a Timóteo, tem como intuito um conselho pastoral, um conselho ao qual um jovem obreiro necessitava. Quando Paulo vai dizer a Timóteo, foge também das paixões da tua mocidade. Dentro desse capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, existem 8 alertas a Timóteo. Ou seja, 8 conselhos para Timóteo. A epístola a Timóteo foi escrita em Roma no ano 68 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em uma prisão domiciliar. Foi a última epístola a qual o apóstolo escreveu, falando acerca de conselhos pastorais. 55º livro da Bíblia, 4 capítulos, 83 versículos e nenhuma pergunta. Por que nenhuma pergunta? Porque ali era conselhos, somente conselho. Timóteo era um servo próximo, obreiro de Paulo, aquele a qual mesmo chamava de filho da fé. E qual é o motivo por que Paulo escreve a Timóteo? Havia um tempo quando a igreja estava sendo fundamentada, quando a igreja estava começando a caminhar, o imperador Nero ateia fogo em Roma e acusa os cristãos. E ali houve-se uma perseguição tremenda naquele lugar contra os cristãos. E de uma certa forma, os cristãos ficaram apavorados, atônitos, sem saber o que fazer. E o mesmo Paulo preso, sendo Paulo o pastor, fundador daquelas igrejas, poderia se acomodar aonde ele estava e ficar na boa. Estou preso, eles estão livres, eles que se virem. Mas não, ele sabia que tinha alguns filhos que precisavam ali. Ele sabia do dever que ele foi chamado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando ele ficou 3 anos na Arábia recebendo os ensinamentos de Jesus. Pois o que ele aprendeu aos pés do Rabino Gamaliel não chegou nem perto do tempo que ele aprendeu com Jesus. Aleluia, Deus. Porque quanto mais tempo você está com Jesus, mais coisas sobrenaturais acontecem. Glória a Deus. E qual é o motivo que Paulo escreve para fugir das tentações da mocidade? Aleluia a Deus. Qual é o motivo que Paulo foge também das paixões da mocidade? Que paixões são essas? Vou dar um exemplo claro e clássico. Pode contar quantos jovens estão aqui hoje. Qual que é a paixão dos jovens hoje? Quinta-feira, barzinho universitário. Quantos estão lá? Quantos estão partindo para outras cidades? Quantos estão nas esquinas? Nas biqueiras, no tráfico, na prostituição? Mas você decidiu fugir. Aleluia. Você tem um privilégio a qual aqueles que estão do lado de fora não têm esse privilégio ainda. Então valorize o privilégio que Deus te concedeu através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Ele olhou para você e não viu ninguém, quando o mundo olhou para você, olhou e viu lixo, quando o mundo te olhou e viu você no lamaçal do pecado, Aleluia. Jesus disse: é com Ele, é com ela, é com Ele, é com ela. Aleluia. E isso que Jesus fez por nós nos dá a oportunidade de cada dia mais nos santificar diante da palavra de Deus. Glória a O que é Deus. santificação? Melhoria contínua. Glória a Deus. Eu não posso ser pior do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor
daqui para frente. Aleluia. Se antes eu sabia 2 versículos de cor, hoje eu tenho que saber 4. Se eu sabia cantar 3 louvores, eu tenho que saber cantar 6. Por quê? Eu tenho que ser melhor. Por que eu tenho que ser melhor? Existe uma coisa que diz que não é frio e nem é quente, é morno. E quando eu leio a Bíblia no Apocalipse, capítulo de número 3, a palavra do Senhor vai dizer: tu não és frio e nem quente és morno. Vomitar-te-ei da minha face. Imagina quando você chegar diante do Pai e dizer ao Pai: eu preguei, eu expulsei demônios, eu botava no pessoal, eu falava em línguas, eu era o melhor da igreja, eu era o mais afinado, a mais afinada, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, eu não vos conheço. Aleluia, Deus. Imagine você chegar diante do Pai e ele falar que não te conhece. Aí você vai falar: eu perdi tanto tempo estando perdido dentro da igreja. Porque o que nós temos são pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Exemplo: existem 3 tipos de pessoas. O filho pródigo, que está dentro da igreja, está na casa do Pai, tem comunhão e sai. Gasta tudo. E depois, quando ele cai em si, ele olha, tem que voltar. Porque na casa do meu pai até o jornaleiro ou os trabalhadores têm pão. Até os trabalhadores têm pão, e eu estou aqui nesse mundo sujo. Quando aquela pessoa estava fervorosa na igreja e do nada sai: não vou participar de mais nada, não vou fazer mais nada, eu vou curtir a minha vida. No princípio, no primeiro momento, parece até bom, mas começa, você vai afundando na lama até você chegar onde estão os porcos e ver que você está comendo não é o pão vivo que desceu do céu, e sim as bolotas que os porcos comem. Existe outro tipo que está na igreja e sai: eu vou ali, já volto, não vou congregar mais, porque eu ouvi aí que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Interpretação totalmente errada, equivocada. Cuidado com os coaches de YouTube. Cuidado com aqueles que pegam versículo isolado, principalmente versículos isolados do Antigo Testamento, e colocam para os dias de hoje. Cuidado. A palavra de Deus era o nosso guia. A palavra de Deus, o nosso contato com Ele no nosso quarto, é o nosso guia. Aleluia, é a nossa intimidade com o Pai. É a nossa intimidade com Ele que nos faz ser transformado e nos dá força. Terceiro passo: aquele que se perde dentro de casa. Vocês lembram que a dracma perdeu-se dentro de casa? Eu vou na igreja todo dia, eu prego, eu canto, eu dizimo, eu oferto, chego cedo, sou o último a sair, mas está perdido dentro de casa. É Deus. Não sente mais nada, está morto espiritualmente. Não tem mais aquela gana de glorificar o nome do Senhor. Não tem mais aquela vontade de ir, aquele primeiro amor que quando você aceitou Jesus, você tinha. O que aconteceu? Verdade, Jesus. Foge também das paixões da mocidade. Aleluia, Jesus. O inimigo tem pegado de forma bem minuciosa na mente dos crentes. Ele não está usando as pessoas de fora por enquanto para atacar os crentes. Eles estão usando os de dentro. Aqueles que estão mais fracos, ele pega
e usa. Não tem nem manifestação, não precisa. Não tem gente caindo. Aí você vê quando a pessoa está possuída. Não é só quando a pessoa cai, pula, muda a voz. Não. É quando o brilho, que quando aceitou a Cristo, o brilho do Espírito Santo se apaga da face da pessoa. Você olha na face da pessoa e você fala, perdeu o brilho. O primeiro passo, perde o brilho. O segundo passo, muda o vocabulário. Aquele vocabulário que você falava dentro da igreja, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, muda totalmente. Você já começa a falar o vocabulário. Nós temos que ser diferentes. Por quê? Não sou eu que digo. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, as coisas Deus. se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. É novo. Por que não pode colocar óleo, vinho novo em óleo velho? Porque o óleo vai furar. Vai furar, vai rasgar e não dá certo. Então tem que trocar, tem que mudar a forma que nós éramos antes. Quando nós aceitamos, chegamos caído. A cada dia que passar é uma mudança, uma repercussão nova, um testemunho novo. É as pessoas te verem na rua e falar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Sai desse negócio de querer imitar o mundo. Imita Cristo, faz como Paulo disse. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Para com isso, rapaz. Aleluia. Imitemos a Cristo. Aí eu pergunto, por que negar tanto Cristo desse jeito? Por que se envergonhar do Evangelho perto de outras pessoas que não são crentes? Vergonha foi aquela que Cristo passou na cruz, carregando aquele peso. O inocente que não devia nada. Ele fez isso pensando em mim, em você, em nós hoje. Pagou o preço lá atrás para eu falar, não quero mais. Eu não vou mais na igreja. Eu não gosto do pastor. Eu não gosto da irmã. Para com isso. Seja grato. Glorifique. Seja grato todos os dias pelo sacrifício que foi feito. E sabe qual é o motivo que está acontecendo isso? A Bíblia vai dizer que o inimigo ficou de redor, esperando o espaço. Se você pensa, não pega não, que eu sou crente, vacina para ver, dá lugar para ver, se ele não pega. Existe um caso, o primeiro casal, o paraíso, livre, bonito, tranquilo, e a serpente, o Satanás, foi tentar eles no paraíso. Eles ouviram a voz da serpente e não ouviram a voz de Deus. Eles não fugiram do Satanás. Eles conversaram com Satanás. E Eva conversou com Satanás. Por que não fugiram? Preferiram conversar com Satanás do que ouvir a voz de Deus, do que obedecer o que Deus tinha falado. Não come, não tem que questionar. Se Deus falou não come, não questiona. O que tem hoje? Questiona. Por que não tem que ser assim? Por que não tem que andar desse jeito? Por que não tem que vestir assim? Por que eu não posso cantar isso? Por que eu não posso ouvir isso? Questione, pare de questionar. Adore a Deus, sirva a Deus. Pense em você, eu sou menos que nada. Ele olhou para mim. Eu não era ninguém, ele olhou para mim. Eu não tinha um nome, ele me deu um nome. Eu não tinha para onde ir. Ele me deu lugar para eu ir. Esse é o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Só que o Satanás foi lá no deserto de novo. Aquele primeiro Adão caiu. E de Adão fomos todos caídos. O efeito dominó, todo mundo caiu. Todos caíram. Só que ele faz uma promessa em Gênesis 3,15, que da semente da mulher nascerá algum que pisará sobre a cabeça da serpente. Aleluia, Deus. E o Satanás foi de novo tentar.
Alguns falam que é o segundo Adão, mas eu não vejo como o segundo Adão, eu vejo como o último Adão, porque aquele Adão que estava no deserto caiu. Você não entendeu? O primeiro Adão no paraíso caiu, e o último Adão no deserto não caiu, porque ele venceu o inimigo através da palavra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu estou tudo arrepiado aqui, mas é a palavra de Deus. E Satanás continuou. Você acha que não? Lá no deserto ele falou assim: se tu és filho de Deus, faz essa pedra transformar em pão. Lembra-te da voz do teu acusador. Lembra-te. Presta atenção. E quando Jesus estava lá na cruz, tinha dois do lado dele, gritando, xingando o tempo inteiro. E um falou para ele assim: se tu és filho de Deus, desça da cruz. Jesus, opa, eu já ouvi isso já. Eu já ouvi isso. Esse não. Eu fui colocado para fazer isso. Eu me entreguei por eles. De maneira nenhuma Satanás vai sair vitorioso dessa batalha, porque o primeiro Adão caiu, mas o último Adão venceu por mim e por você. Oh, aleluia! Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Ou seja, ande com crente. Quanto mais você se mistura com o mundo, mais igual ao mundo você fica. Te explico. Nós somos primeiros. Temos um sotaque. Vai morar no Rio de Janeiro 1 ano. Se você não volta falando um carioca esquecido. Vai para São Paulo se você não volta falando meu. Vai para o sul se não volta falando bate. Por que isso? Misturando. E quando você volta, está junto com crentes, com pessoas verdadeiras. Sabe aquela gíria que você tinha costume de falar? A pouquinho ela vai sair. Porque a gíria vai dar no lugar do misericórdia, do amém, glória a Deus, aleluia, do louvado seja o nome do Senhor, do Pai do Senhor, do varão, da varoa, do vaso. No linguajar do crente. É Deus, é verdade, Jesus. É finalizado para você guardar. Sabe por quê? Que Satanás ele fica tentando de toda forma tirar você da presença de Deus. Sabe por que ele engana o povo dessa tal forma que não deixa ninguém, até os que querem, que têm vontade de estar na presença de Deus, estar na presença de Deus? Sabe por que ele fica lembrando do teu passado? Sabe por que de vez em quando a tua mente vem essa lembrança do teu passado? Você me pergunta, será que Deus me perdoou mesmo? Às vezes dá vontade, você olha e quer voltar lá para trás, quando acontece uma coisa, sabe isso? É Satanás que fica maquinando isso na tua cabeça. Por quê? Quer saber por quê? Quer saber por quê? Porque o nosso passado era ruim, era terrível. E o passado de Satanás era glorioso. O passado de Satanás era glorioso. Ele era o querubim ungido, o mais belo. Só que a soberba subiu para a cabeça. E ele caiu. O passado dele era glorioso. O nosso passado era tenebroso. E o nosso futuro? Aleluia, Deus. Quando Satanás começar a buzinar na tua orelha, quando chegar alguém para falar de você, para ficar lembrando do teu passado, você vai falar assim, ó: veja bem, o passado meu era sujo, o de Satanás era glorioso, mas o meu futuro é as mansões celestiais, e o futuro de Satanás é o lago de fogo. Aleluia, aleluia! O meu futuro é mansão celestial, o meu futuro, o seu futuro é mansão celestial.
para que ninguém tire a tua coroa. O sangue foi derramado, você foi purificado. Você tem um lugar para morar na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria tido. Vou preparar lugar para onde eu estiver, sejais vós também. Aleluia, aleluia. Que o poder de Deus esteja na tua vida. Fique nesse parteado, versículo. Foge. Faça igual José. Fugiu. Não ficou. Lembra de Jesus no deserto? Fugiu. Mas foi na palavra. Foge dos desejos da mocidade. Porque como está sendo falado, a qualquer momento a trombeta soa. Que tem dois destinos: mansões celestiais e o lago de fogo. Qual caminho você quer? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.